Deputada, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, Rômulo. Parabéns aqui pelo canal e fico aqui à disposição para a gente conversar. E sempre que tiver um convite, nós estaremos aqui para falar um pouco sobre o que vem acontecendo, né, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Super, ótimo. Esse documento, deputada, que vocês já protocolaram a nível federal sobre o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, qual é o miolo mesmo, qual é o escopo dele e o que busca o PSOL a partir disso? Então, o PDL do PSOL, ele tem como objetivo sustar o decreto que o Bolsonaro fez dia 21 de abril de 2022, e esse decreto ele dá uma graça constitucional ao Daniel Silveira. Isso é mais uma prova de que o governo federal ele vem respaldando as práticas de discurso de ódio, de violência, de ataques aos mínimos pactos democráticos, e isso é muito grave, né? Eu até comentei com alguns companheiros, né, nossos, numa atividade que eu estava no Oeste do Pará nesse final de semana, que foi chocante, que na quinta-feira passada eu estava no plenário daqui da Câmara e o Daniel Silveira continuava destilando esse discurso, né, de ataques, de autoritarismo, de violência, né, fazendo uma prática, né, que não cabe a um parlamentar, uma autoridade, a um representante do povo. E eu estranhei, porque naquele mesmo dia ele estava sendo feita a votação no STF, né? Então, ou seja, ele estava ali, mesmo numa posição, né, de acusado a ser julgado, ele continuou destilando esse discurso de violência, de ataque, né, aos mínimos pactos democráticos. Então, isso me alertou como algo grave. Depois eu entendi o porquê ele continuava fazendo isso. Ele continuava fazendo isso porque ele já tinha certeza que a votação no STF, que inclusive a votação que nós tivemos na Câmara dos Deputados, que foi determinante, né, que referendou por 364 votos no plenário da Câmara a punição, né, ao Daniel Silveira, né? Já tínhamos, a própria Câmara já tinha aprovado isso, né? Já tinha colocado o Daniel Silveira como acusado, de fato, né? Como aquele que não deveria, não deveria receber essa graça, digamos assim, né? E eu percebi depois que a questão foi que ele tinha certeza que o Bolsonaro ia salvar a pele dele. Então, isso é muito grave. A partir de que momento, quando vocês colocam no documento que essas insinuações, essas colocações do deputado, elas são graves na retórica dele, mas a partir de que momento isso pode se tornar em prática e pode, de fato, representar uma ameaça, inclusive constitucional, se é que pode ocorrer isso? Então, primeiro que os atos de Daniel Silveira, eles iniciam antes mesmo dele ser parlamentar, né? Ainda como candidato, ele já demonstrava, né, através das suas atitudes, a qual política ele servia, né? Uma política, inclusive, de impor, através da força física, esse autoritarismo, essa violência, e que isso não cabe no momento que nós vivemos hoje. A gente precisa entender também, né, que nós precisamos ter um mínimo da defesa dos pactos democráticos. A gente sabe que a nossa democracia é muito frágil. Eu não estou aqui também para dizer, né, que é o ideal, não é o ideal, né? A gente tem termina a juventude negra, a gente tem avanço sobre uma violência sobre os territórios indígenas, então não é o ideal. Mas, minimamente, para alguém que foi eleito, né, que representa o povo brasileiro, ele mostrou, né, que ele estava a serviço de uma outra política, que não era a defesa do povo brasileiro. Então, para nós, se torna muito grave, né? Isso atinge também o princípio da moralidade, da impessoalidade, que deve prevalecer na administração pública. Então, nós temos que ter todo o cuidado também, enquanto parlamentares, né? E que nós não podemos aceitar que seja colocado num patamar
de liberdade de expressão as atitudes do Daniel Silveira. Na verdade, o que ele pratica hoje é incentivo à violência, é discurso de ódio e não é liberdade de expressão. Deputada, o presidente Jair Bolsonaro já reiterou que ele vai manter um indulto, vai manter o perdão que foi dado a Daniel Silveira. Isso não abre, de alguma forma, precedentes para que outros investigados, para que outros acusados e condenados, como foi o caso de Daniel Silveira, sejam perdoados, aqui nessa ocasião, por Jair Bolsonaro ou por próximos presidentes? Com certeza, é um grave precedente, inclusive é histórico, né? Isso na história do Brasil aconteceu de uma forma que fica marcado, né, como um episódio que mostra o quanto o presidente ele toma medidas que não são medidas em defesa do povo, porque imagina só, fome, carestia, desemprego, alta de preço do gás de cozinha, da energia elétrica, da gasolina. O presidente ficou de braços cruzados, né? Não trabalhou para superar esses problemas, para apresentar uma política para que o povo pudesse ter melhor condição de vida. Mas na hora de dar um indulto, na hora de agraciar um aliado seu, ele, no mesmo momento, num feriado, detalhe, num feriado, ele trabalha. Então, isso mostra bem, né, o quanto é grave. É grave, é um precedente que não pode ser, não pode se abrir essa porteira, né? E nós temos que fazer a devida denúncia, né? Que, na verdade, esse indulto é um verdadeiro insulto ao povo brasileiro. Para terminar, deputada, não tomando mais seu tempo, que eu sei que a senhora está na correria, o documento que vocês protocolaram, ele pode surtir que tipo de efeito e, principalmente, qual é o efeito na prática que o PSOL espera? Então, ele vai justamente sustar o decreto, né, dessa graça constitucional ao Daniel Silveira. A gente espera que isso sirva, né, como também uma movimentação contra essa política do governo atual de querer passar sempre garantir privilégios aos seus, né? Nós também questionamos essa imunidade parlamentar que na prática às vezes parece até uma impunidade parlamentar, né? E que nós estamos aqui não para defender um poder X ou um poder Y, ou mesmo dizer que todos esses não cometem também os seus equívocos. Mas defender aqui que é importante que nós possamos entender que a conjuntura que está posta hoje não pode abrir precedentes, dar motivos para que outros parlamentares ou sujeitos se sintam no direito de fazer ataques a qualquer, né, a qualquer poder ou qualquer outros sujeitos, entendendo que nós precisamos buscar uma sociedade que seja fundamentalmente defenda o combate às desigualdades sociais, o combate às opressões, e o que o deputado Daniel Silveira faz hoje é o contrário, né? É uma defesa da sua própria, do seu própria pele, né? A defesa apenas dos seus direitos em oposição a toda uma coletividade. E só para encerrar, eu queria falar que hoje nós estamos aqui na instalação das comissões da Câmara de Deputados, né? Nós estamos hoje instalando aqui as comissões que vão ser aquelas que vão debater os diversos temas ao longo do ano. E, contraditoriamente, o nome do Daniel Silveira aparece como o primeiro presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Então, já mostra que eles estão realmente para atacar, para dizer que o Daniel deputado, que vai continuar, inclusive, assumindo um espaço de decisão política, de poder, dentro de uma comissão da Câmara, e que eles vão querer, né, que o povo brasileiro aceite um representante que tem esse perfil e esse nível,
né, em que, ao longo do ano, eu, enquanto deputada aqui na Câmara de Deputados, só vi o Daniel Silveira agora, final de ano. Agora, nesse momento. Ou seja, ao longo de todo o ano, ele estava sumido dos corredores e das atividades da Câmara, e ele aparece agora para querer impor, né, sobre nós, a ter que tolerá-lo, ter que aceitar esse tipo de representante e da política que ele defende. Então, nós precisamos denunciar, inclusive repudiar que ele esteja como vice-presidente de uma comissão.